Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre as suas escolhas. E para pensar sobre o fator das suas escolhas, a influência das suas escolhas, eu queria que você assistisse esse vídeo que nós vamos projetar no telão, e você saber que todas as escolhas, elas têm um resultado. Todas as escolhas que fazemos, elas têm uma consequência. E às vezes nós não damos conta do que estamos fazendo agora, que elas vão reverberar. Alguém já disse que escolhas são como eco. Você solta eles aqui, eles te encontrarão e devolverão para você a palavra que você soltou logo ali. Então é esse vídeo, eu gostaria que você assistisse comigo nesse momento. Ele tem som. Conseguiu encontrar o som aí? Certinho? Eu recebi esse vídeo há pouco tempo e achei ele muito interessante para pensar sobre os efeitos da nossa escolha. Ele tem um áudio que a gente está tentando recuperar ali. Vamos ver se dá certo. Se não der, depois a gente encaminha para o WhatsApp para você que está cadastrado e você pode assistir lá. Isso. Esse é um bom vídeo para falar sobre corrupção. Um professor corrupto que aceita a propina do seu aluno mal preparado, que dormiu o tempo todo nas aulas e que agora tem que operar um paciente que mal ele pôde estudar e não mal sabe manusear um bisturi. Então, aquela mulher que está na cama, na maca, é exatamente a esposa do professor que recebeu a propina para aprovar esse aluno despreparado. E assim acontece. A vida tem um efeito bumerangue, quer você queira, quer você não queira. As ações que você toma hoje, as escolhas que você faz hoje, elas vão reverberar e vão te encontrar num futuro talvez não tão distante quanto você imagina. Por isso o tema dessa noite, eu gostaria de falar com vocês, é sobre o nosso destino. Como nós trabalhamos o destino? O que você pensa a respeito do destino? Você acredita em destino?
Tem pessoas que dizem: ah, pastor, é o destino, né? Estar como eu estou. É o destino viver como eu vivo. Era o destino. O que significa a palavra destino? A palavra destino significa sucessão de fatos inevitáveis. Mas se você olhar mesmo para o contexto das nossas vidas, se você olhar exatamente para a vida que você leva hoje, para o conceito que você tem de vida, você vai perceber que esse destino não é tão inevitável assim não. Você vai ver que você é o resultado das suas escolhas. Você vai perceber que você é o resultado das atitudes que você tomou e das ações que você encontrou. Basta olhar para uma jovem de apenas 16, 17 anos, sem marido, que numa balada resolveu transar com o primeiro ficante da sua vida. E de repente, ela está grávida. Lá está ela com a sua barriga dizendo: esse era o destino. Se você perceber, a palavra destino significa sucessão de fatos inevitáveis. Mas se a gente olhar mesmo para as Escrituras, a gente vai perceber que esses fatos inevitáveis, muitos deles poderiam sim ser evitados da nossa parte. Por isso, eu perguntaria para você: se você acredita em destino, você precisa entender que as nossas escolhas definem o nosso destino. O destino também está na mão daqueles que fazem as suas escolhas. Então, como você pensa isso? Como você reflete sobre isso? Quando eu falo a palavra destino, talvez você já esteja se pensando que o destino está nas mãos de Deus e que você é um mero marionete na terra que está sendo conduzido por um destino que está fora do seu controle, interferir, interagir ou realizar qualquer tipo de opção, qualquer tipo de escolha. Existe uma linha teológica que vai dizer que o ser humano, ele tem a capacidade de apenas depender de Deus e que Deus controla todas as coisas do universo sem que o ser humano participe nada disso. O ser humano é um marionete, o ser humano é apenas um boneco em suas mãos onde ele vai manipulando o tempo todo. Outra linha teológica vai dizer que o ser humano tem o livre-arbítrio. Queridos, nenhum ser humano tem livre-arbítrio, porque livre-arbítrio só teve Adão e Eva, porque eles não tinham o gene do pecado nos seus corações. Então o arbítrio deles, a escolha deles era livre de influências malignas, livre de influências pecaminosas. E Adão e Eva tinham livre arbítrio. A partir de Adão e Eva, todo ser humano só tem arbítrio. Nós só temos escolhas, e as nossas escolhas são influenciadas sim, às vezes pela nossa tendência pecaminosa ou pelo nosso desejo de agradar o coração de Deus. Portanto, olha esse texto bíblico que eu quero apresentar para você, para a gente falar sobre destino. Deus disse em sua palavra, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 a 20, Deus disse assim: eu tomo o céu hoje e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei em vocês, diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Então, se eu não posso imaginar que o Deus está manipulando todas as coisas, isolando a minha capacidade de decidir pelas coisas da vida, isso eu também não posso acreditar que o ser humano, ele tem o total arbítrio sobre todas as coisas. E como é que eu realizo uma interpretação mais pontual e mais bíblica sobre isso? Esse texto me ajuda. Deus tira o povo de Israel e coloca-os agora para formar a identidade desse povo no deserto. E diz para esse povo que estava nascendo: eu estou preparando para vocês um caminho de bênção. E se vocês escolherem um caminho de bênção, vocês vão viver. Eu imploro que vocês escolham a vida, para que vocês vivam. Ou seja, Deus criou a maldição? Claro que não. Quando Deus criou a bênção, Ele criou automaticamente aquela possibilidade do ser humano fazer as escolhas que não agradassem o seu coração. Um exemplo muito claro disso é se eu usasse essas fileiras aqui para dizer que é bênção, e essas fileiras aqui para dizer que é o caminho de maldição. É mais ou menos assim: você toma a decisão de escolher o caminho da bênção, então automaticamente você começa a andar por esse lado. E aqui, queridos, no caminho da bênção que Deus preparou, chove. No caminho da bênção que Deus preparou, rega a terra,
as plantas frutificam, as plantas germinam, as ervas brotam. Aqui no caminho de bênção, é o caminho que Deus preparou. Ele traçou para você. Ele colocou os princípios para você escolher o melhor relacionamento, escolher as melhores decisões, fazer as melhores escolhas da sua vida. Ele sussurrou na sua palavra os princípios bíblicos para você orientar o seu negócio, para você cuidar da sua saúde, para você alinhar a sua fé. Está tudo nas Escrituras Sagradas. Os caminhos de bênção de Deus estão todos aqui registrados, para que a gente possa entender onde está o caminho da realização em Deus, onde está o caminho de bênção. O caminho de bênção já está preparado por Deus. Ele já preparou. É uma lei simplesmente espiritual. Deus disse: se você fizer o que eu mando, vocês serão abençoados. Ou seja, se o meu mandamento estiver em vocês, e vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês quiserem e me ouvirem, lembra ali, ouçam a sua voz. Se vocês quiserem me ouvirem, Isaías 1, 19, vocês comerão o melhor dessa terra. O melhor dessa terra está preparada para aqueles que estão alinhados aos princípios e aos propósitos de Deus, aqueles que fazem as suas escolhas baseadas na palavra de Deus. Se essa escolha mexe com a minha ganância, opa, não é da palavra de Deus. Se essa escolha mexe com a minha lascívia, então não é a escolha da bênção. Se essa escolha mexe com o meu ressentimento, então essa não é a escolha da palavra de Deus. Se essa escolha mexe com aqueles pecados que eu preciso interagir com eles, então essa escolha não é da palavra de Deus. Pronto. Agora, se você não escolher os princípios da palavra de Deus, se você não quiser afileirar-se aos caminhos de bênção, automaticamente você vai enfileirar-se nos caminhos de maldição. Se você escolhe sem os princípios da palavra de Deus o seu cônjuge, se você escolhe sem os princípios da palavra de Deus aquilo que você tem que decidir tão seriamente sobre a sua vida, se você faz as escolhas baseadas na avareza, na ganância, no orgulho, na presunção, na autossuficiência, se você faz baseado na influência do pecado, se você faz baseado na opinião da massa, dos outros, da moda, dos comportamentos humanos, você está escolhendo um outro caminho, que não é o caminho do princípio da palavra de Deus. Por isso que Deus diz que tem dois caminhos, não existe terceiro caminho. Ou você trilha o caminho da bênção, ou você trilha o caminho da maldição. Jesus disse também que havia dois caminhos. Na Bíblia não existe uma terceira opinião. Na Bíblia não existe a possibilidade de ficar em cima do muro. Ou você está vivendo os princípios da palavra de Deus, ou você está quebrando os princípios da palavra de Deus. Ou no seu trabalho você está aplicando os princípios da palavra de Deus, ou no seu trabalho você está destruindo os princípios da palavra de Deus. Então só existem duas oportunidades na nossa vida de fazermos a escolha. Ou eu me alinho aos princípios e aos valores da palavra de Deus, que me permite fazer as escolhas, e que um amor tão grandioso, que me dá a oportunidade de decidir o que eu quero fazer com a minha vida nesse momento. Ou eu entendo isso, ou eu começo a quebrar esses princípios e andar no caminho da maldição. São leis espirituais. Por exemplo, se eu atravesso o sinal vermelho, não importa o que eu esteja fazendo, se eu atravessei o sinal vermelho, existe uma lei de trânsito. Sinal vermelho, se é pastor, se é presbítero, se é comerciante, se é empresário, se é funcionário, é ultrapassar o sinal vermelho, é multa. Não importa o que está do lado de lá, eu quebrei uma regra, eu infringi uma lei. Deus colocou leis espirituais sobre as nossas vidas, e essas leis espirituais não são para manter a gente trancafiado, não são para manter a gente simplesmente refém ou escravizados. Essas leis são para te proteger, essas leis são para proteger você. Deixa eu usar um exemplo para você. Eu tenho o Fred, o mais novo integrante da família lá em casa. O Fred, vocês me perdoem, eu não sou muito favorável em colocar nomes humanos em cachorros e em animais, mas esse eu ganhei e já veio com esse nome. A gente tentou colocar de Fredico, para ver se muda um pouquinho. Então a gente foi substituindo, hoje ele já está se tornando mais o Fredico do que o Fred. Mas o Fredico é o novo integrante da família Vicentim. Lá está ele. Quando eu coloco a coleira no Fredico para passear, você acha que a coleira no Fredico é para aprisioná-lo ou é para protegê-lo? Porque o Fredico é louco. Abriu a porta, ele sai correndo para a rua. Abriu o portão, ele não quer saber se tem carro, se tem caminhonete, se está livre o trânsito, se não está. Ele vai atravessar a rua correndo. Então a coleira no Fredico, ao invés de ser uma escravidão para manter um cachorro coleirado ou preso, é uma proteção para que eu possa andar com ele sem ele se machucar, sem ele se ferir, a fim de que ele possa voltar para casa são e salvo. Deuteronômio capítulo 30,
Entenda-me bem o que eu estou querendo colocar, para você não me entender-me mal nessa noite. Deus coloca princípios para nos proteger. Ele não quer te escravizar, mas Ele quer te dar a oportunidade de você ser protegido no seu casamento, na sua profissão, na sua vida, na sua saúde, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, no seu caráter, na sua moralidade, na sua decência, tudo. Deus coloca leis espirituais para nos proteger. Só que nós tendemos a quebrá-las, infringi-las, e nós não ficamos sem pagar o preço. Fazemos agora imaginando que isso não vai nos cobrar nada. Fazemos uma coisinha aqui imaginando que ninguém saberá, que ninguém fará. Por exemplo, a gente aconselha muitos casais e muitos homens que, por exemplo, às vezes fazem as suas viagens e estão longe da sua casa. Ninguém saberá que eles tiveram um caso extraconjugal. Eles pegaram uma mulher da vida, colocaram dentro de um apartamento, tiveram uma relação sexual. Ninguém sabe o que vai acontecer da vida dele. Ninguém consegue imaginar que ele teve um caso extraconjugal numa viagem que ele fez. E ele volta para sua casa. Não tem nenhum vestígio, não tem nada no seu celular, não tem nada no seu e-mail, não tem nada, nenhuma mancha de batom, nem na sua camiseta e nem nas suas vestes. Nada, tudo perfeito. Ele volta para sua casa como se nada tivesse acontecido. Só que muita coisa aconteceu no mundo espiritual. Enquanto ele estava deitado com aquela prostituta na cama de um motel, sem ninguém saber, no mundo espiritual isso estava reverberando, e isso vai cobrar um preço mais cedo ou mais tarde na sua família. E algumas coisas começam a acontecer na sua casa. Ele chega num gabinete pastoral e fala: pastor, eu não sei por que meus filhos estão assim, pastor, eu não sei por que minha casa está assim, eu não sei por que meu trabalho está assim. E se a gente começar a olhar de trás para frente, a gente vai dizer: agora nós entendemos porque sua casa está assim. Agora nós entendemos porque suas finanças estão assim. Por causa das escolhas que você fez, que estão agora afetando você nesse futuro. Deus escolheu o caminho de bênção. Viva com a sua mulher e seja feliz com ela. Mas você escolheu o caminho da maldição. No caminho de bênção rega. Vem dificuldades, mas vem provisão. Vem lutas, mas vem vitória. Mas no caminho de maldição, você cai na lona, você é nocauteado e você não tem forças para se levantar. Por isso que Deus disse: vocês vão interagir comigo. Eu sou o Deus Santo que cria leis espirituais para vocês. Mas eu não quero robôs e nem marionetes em minhas mãos. Eu os amo e vou dar a oportunidade de vocês fazerem o arbítrio de vocês, as escolhas de vocês. Eu estou propondo, através da minha palavra, as leis espirituais. Escolham a vida para que vocês vivam. O apelo de Deus para você na Terça da Esperança é: escolha a bênção, escolha a vida. Tem gente aqui pagando um preço alto demais pelas escolhas que fez no passado, e que não está dando por conta que ainda continua semeando as mesmas sementes e vai continuar colhendo os mesmos frutos. Por isso eu sempre digo que, em relação à vida, você é o resultado das suas escolhas. Olhe para você hoje, olhe para o processo judicial que está sobre você, olhe para o estado que se encontra o seu relacionamento conjugal, olhe para a condição financeira da sua casa. Olhe só para os dramas emocionais e os traumas que você absorveu. Olhe só para muitas coisas da sua vida. É óbvio que muitas coisas você também se tornou vítima, mas a maioria delas você tem o direito de fazer as escolhas. Você é o resultado das suas escolhas. Você é o resultado da bênção que você escolheu ou da maldição que você optou. Da vida que você tomou por prioridade ou da morte que você acabou acoplando ao seu coração e aconchegando na sua alma. Quem é você? De que lado você está? Quais escolhas você fez e hoje te afetam? Você é o resultado das suas escolhas. E hoje é o destino. É o destino das suas escolhas de ontem. Hoje, quando você culpa Deus de Ele ter feito isso na sua vida, talvez não seja tanto Deus que fez isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse para você entender que você fez escolhas erradas e precisa depender mais dEle, ouvir a voz dEle e amá-lo ainda mais. Experimentá-lo ainda mais, porque o texto de Deuteronômio 30 diz: se vocês me ouvirem, se vocês se apegarem a mim, andarem juntinho de mim, então vocês perceberão o que é bom para a vida de vocês. O resultado das nossas escolhas nos levou ao nosso destino. Você, hoje, é o destino. Hoje é o destino do seu ontem. Ontem você fez as suas escolhas, e hoje, sabe o que você está vivendo? O destino das suas escolhas, o destino das suas opções, que não foram pensadas, que não foram crivadas pela palavra de Deus e não foram aprovadas por Deus. E hoje você quer encontrar alguém para culpar, quer culpar o marido, a esposa, a crise econômica, a igreja, o pastor, até Deus, mas na verdade você escolheu o seu destino, você fez as opções erradas na hora errada e hoje está pagando um preço por isso. E aí? Como é que fica isso?
Tem uma frase muito interessante de um filósofo brasileiro, o nome dele é Mário Sérgio Cortella, e ele disse essa frase: a vida é vivida em perspectiva, mas compreendida em retrospectiva. Na verdade é uma citação de um filósofo dinamarquês com um nome muito complicado chamado Søren Kierkegaard, e ele disse essa palavra: a vida é vivida em perspectiva, mas compreendida em retrospectiva. Ou seja, quando você está vivendo, você está com um para-brisa imenso na sua frente, dizendo: eu quero aquilo outro, eu quero alcançar aquilo, esse é o meu objetivo, esse é o meu alvo, essa é a minha meta. A vida, ela é vivida em perspectiva, você anda para frente, você visualiza o amanhã, não é verdade? Você está aqui hoje fazendo uma campanha para que o seu amanhã seja melhor, a sua vida em perspectiva. Só que para entender você hoje, para entender onde você está, o que você está vivendo, tem que olhar no retrovisor. Retrospectiva, perspectiva de olhar à frente, retrospectiva de olhar atrás. A sua vida é entendida por retrospectiva. Você olha, você faz uma anamnese. O que é uma anamnese? Quando você chega, por exemplo, no hospital e diz: doutor, eu estou com uma dor aqui, do lado direito. Ele começa a perguntar: sua mãe já teve pedra no rim? Sua mãe já teve pedra de vesícula? O seu pai já teve isso? Você já tomou algum medicamento anterior? Isso é anamnese, é uma retrospectiva para identificar a causa do seu sofrimento físico. Mas já existe uma anamnese espiritual para a gente identificar a causa do seu sofrimento espiritual. O pastor João esteve lá na Jocum, em Curitiba, participando de um curso fantástico, chamado EIFOL. Esse curso nos ajuda como conselheiros a trabalhar os problemas, não como problemas, mas como resultado das raízes que nos fizeram viver esses problemas. Então nós começamos a fazer uma retrospectiva. Nós pegamos o problema aqui hoje, que é a crise conjugal, e começamos a trabalhar para ver onde originou tudo isso, que às vezes é um trauma de infância, um abuso sexual, talvez uma palavra da mãe dizendo: você nunca vai ser a esposa perfeita, e a pessoa está vivendo isso exatamente hoje no casamento. Por isso você precisa de aconselhamento, precisa de apoio, precisa expor, precisa colocar para fora isso que está afetando a sua alma, porque a sua vida é vivida em perspectiva. Você quer um casamento melhor, você quer um trabalho melhor, você quer entender qual é a sua identidade sexual de fato, você quer, mas precisa olhar para trás, porque existem pessoas que têm profundas crises, até da sua identidade sexual, e ficam dizendo: será que eu sou o mesmo? Não, você precisa olhar para frente, mas entender o que aconteceu com você. Você é o fruto das suas escolhas, você é o fruto das suas decisões, e aí está você hoje. Hoje é o destino do seu ontem. Não sei se ficou claro para você, mas para mim fica fácil entender isso. E aí, eu tenho um personagem bíblico para falar sobre isso. Lembra da semana passada o Pedro? Eu quero falar de novo do Pedro. E nós estamos encerrando a série Gente Como a Gente, semana que vem é a última delas, e hoje eu quero falar do Pedro, que é gente como a gente, para a gente bater um pouquinho mais sobre esse personagem. Eu me identifico muito com ele. Pedro é esse cara que não esconde nada e deixa tudo muito claro de quem ele é. E olha só o que Pedro faz. Para a gente entender a vida de Pedro, a gente precisa olhar a vida de Pedro em retrospectiva. Então hoje eu quero fazer uma proposta para você que talvez você nunca viu em nenhuma igreja e você nunca leu a Bíblia assim. Mas hoje eu quero ler a Bíblia com você de trás para frente. Vai ser uma experiência legal, porque algumas coisas na Bíblia precisam ser percebidas, notadas e interpretadas de trás para frente. Olha o que aconteceu com Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 62. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós estamos com o destino de Pedro em nossas mãos. Aqui nós estamos com o que Pedro decidiu. Pedro fez uma escolha. Pedro tomou uma decisão. Pedro fez uma opção em sua vida. E essa opção o levou a chorar amargamente. Pedro é como você, não é? Você não veio aqui chorando amargamente hoje? Você não veio aqui dizendo: por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiquei naquele lugar? Por que eu não disse não quando poderia ter dito? Por que eu estou nessa enrascada? Você não veio chorando amargamente? Porque eu me entreguei, porque eu fiz, porque eu tomei, porque eu emprestei, porque eu fiz. Chorando amargamente. Gente hoje que vive infelizmente o fruto das suas escolhas equivocadas. Pedro é como você, Pedro é como eu, que às vezes coloca a cabeça no travesseiro e chora amargamente dizendo: eu não deveria ter feito aquilo, quantas coisas eu teria poupado em minha vida se eu tivesse tomado a decisão certa e correta. Mas nós estamos com a escolha de Pedro, o resultado da escolha de Pedro. Vamos ler de trás para frente? Vamos ver o que levou Pedro a chorar amargamente? Vamos ver o que leva você a chorar amargamente essa noite? O que está fazendo você entrar numa crise emocional, profissional, espiritual essa noite? Vamos dar uma olhadinha? Então, de trás para frente. Pedro chorou amargamente. Desculpe, falei de trás para frente, apertei para trás, mas é para frente. Pedro respondeu no versículo anterior: homem,
Não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Por que Pedro está chorando amargamente? Porque ele negou Jesus. Essa foi a opção dele. Ele tinha a opção entre dizer eu sou de Jesus e entre a opção de dizer eu não sou de Jesus. Ele escolheu a segunda. Ele tinha a opção de escolher a vida e dizer esse homem é um dos meus, eu também sou um dos deles, nós vivemos a mesma fé. Mas ele escolheu a maldição. Ele escolheu chorar amargamente. Ele escolheu o caminho da destruição. Ele escolheu o caminho contrário da palavra de Deus e do princípio das Escrituras, de confessar Jesus publicamente. Pedro nega Jesus e por isso ele chora amargamente. Agora, por que será que às vezes a gente nega Jesus? Por que a gente toma o caminho de maldição? Por que a gente toma essa iniciativa de dizer não a Jesus? Pedro estava ali dizendo não, eu não conheço esse homem. E você às vezes toma a mesma decisão, o mesmo caminho, dizendo eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Você não conhece esse homem no casamento, você não conhece esse homem no trabalho, você não conhece esse homem na vida, na igreja. Eu não conheço Jesus. Por que será que a gente toma essa decisão? Vamos de trás para frente novamente? O versículo anterior, do 55 ao 57. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com Jesus, estava com ele. Mas Jesus disse, mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Onde Pedro estava? Sentado com os inimigos, contrariando o Salmo 1, não te assentarás às rodas dos escarnecedores. Pedro está sentado com os inimigos da fé, aqueles que disseram para Jesus, crucifica-o. Pedro está sentado fazendo churrasquinho, marshmallow com eles no acampamento à noite. Lá está ele com marshmallow na fogueirinha, dizendo, você viu o que aconteceu com Jesus? Pois é, mas você é um deles. Não sou não, rapaz, não tem nada a ver com isso. E a vida continua. Pedro se assenta no lugar de pecado, Pedro se assenta entre os malfeitores, Pedro se assenta entre aqueles que escarneceram de Jesus e mandaram Jesus para a cruz. Pedro perde o pudor, perde o escrúpulo, vai a lugares inimagináveis. Irmãos, quantos lugares nós vamos, espirituais, geográficos, do que for, emocionais, que Jesus falou, não vá até lá, não se assente, não tome essa decisão, não fique nessa influência. E nós tomamos esse lugar, nos assentamos e ficamos e saímos de lá negando Jesus. E quando negamos Jesus, entramos na igreja semana seguinte chorando amargamente. Você não deveria ter ido, você não deveria ter se assentado, não deveria ter tomado essa decisão, mas você fez. E aí você está hoje, chorando amargamente. Mas o que fez Pedro se assentar com eles? Olha lá, vamos lá? Pedro está chorando amargamente, negou Jesus, estamos voltando. E Pedro estava sentado à roda dos escarnecedores. O que fez Pedro ficar à roda dos escarnecedores? Versículo anterior, 54. Então, quando prenderam Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Tudo começou quando Pedro ficou longe de Jesus. Tudo começou quando Pedro começou a seguir Jesus de longe. Quando Jesus deixou de ser o seu parceiro, o seu companheiro de jornada, e passou a ser um ícone, uma silhueta, lá no fundo, desfigurada e disforme. Jesus saiu do campo visual de Pedro. Pedro parou de sentir o cheiro de Jesus, a presença de Jesus, parou de ouvir o sussurro de Jesus, ele não viu a dor de Jesus, e simplesmente, à medida que ele foi se distanciando, o seu foco foi esvaecendo, e ele foi perdendo as suas convicções, e seguir a Jesus de longe é o passo inicial para Pedro seguir, ou para Pedro chorar amargamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Tudo começa seguindo Jesus de longe. E você essa noite? Onde você está? Você está sentado no lugar que não deveria, compartilhando influências que não são boas para você, ouvindo conversinhas dizendo para você que você precisa beber mais uma, cheirar mais uma carreira, trazer mais uma mulher para sua casa, deitar-se com mais um homem, fazer mais um investimento ganancioso. Onde você está nesse exato momento? Vai chorar amargamente, minha irmã. Vai chorar amargamente, meu irmão. Onde você está sentado na sua vida espiritual? Então você pode escolher entre estar chorando amargamente, entre estar negando Jesus, entre estar sentado à roda e estar seguindo Jesus à distância. Tudo começa quando a gente anda de longe de Jesus. E aqui eu trago um gráfico para você, de trás para frente mais uma vez. Pedro chorou amargamente, negou Jesus,
Pedro sentou-se com os inimigos, seguia Jesus de longe. Ficou estranho isso daí? Agora você vai ler de cima para baixo. Porque Pedro seguia Jesus de longe. Pedro sentou-se com os inimigos, por isso negou a Jesus e chorou amargamente. O E é o resultado de tudo que Pedro fez, as escolhas que ele tomou. Agora você consegue entender o quebra-cabeça que nós montamos. A vida é vivida em perspectiva, mas compreendida em retrospectiva. Pedro, nesse texto, é o resultado das suas escolhas. Ele chora amargamente, porque decidiu andar longe de Jesus. Você tem a escolha hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, de fazer o resultado das suas escolhas. Quem você é? Você é o resultado das suas escolhas. Você é o resultado da bênção ou da maldição, da vida ou da morte. Você é o resultado de escolher Jesus ou outra coisa qualquer. Você está entre escolher Jesus e o dinheiro. Você está entre escolher Jesus e o relacionamento. Você está entre escolher Jesus e a ganância, Jesus e a prostituição, Jesus e o pecado, Jesus e a incredulidade. Quem você vai escolher essa noite? Quem você irá escolher essa noite? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Você é o resultado das suas escolhas. Elas vão te alcançar. Como um homem que recebe uma propina e acha que ele está criando um lucro naquilo, de repente sua esposa é morta por aquele médico que foi o corruptor. Quem é você essa noite? Quem é você? Se você está tomando a sua decisão por Jesus, você está andando perto dele, você não está isento de dificuldades, mas você está isento de chorar amargamente. Mas se você estiver seguindo Jesus de longe, você vai para lugares cada vez mais distantes da presença de Deus, influências cada vez mais mundanas e malignas, e depois disso você vai fazer a escolha de dizer: eu não conheço esse homem Jesus, eu não conheço essa palavra. Você vai fazer as suas escolhas mais uma vez baseada em você, e mais uma vez você irá chorar. Sua vida é o resultado das suas escolhas. Hoje eu só trago duas para você, e só tem essas duas. Você escolherá a sua vida ou a vida de Jesus. Você escolherá as suas decisões próprias ou as decisões pela palavra de Deus. Eu espero que você volte terça-feira que vem, e na outra, e na outra, e na outra, e você estará provando para você e para Deus que você escolheu Jesus. E ao escolher Jesus, você vai passar por lutas, mas você ouvirá Ele dizendo: eu venci o mundo, eu estou com você. Você tem a opção essa noite de escolher a bênção ou a morte, a vida ou a maldição. Em qual fileira você vai entrar? Chama a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos orar por todos nós aqui essa noite, e nós vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que as nossas escolhas sejam as mais acertadas. E se você hoje decidiu por fazer uma campanha, você começou fazendo uma escolha certa. Sabe qual é a escolha certa? Não é vir na presbiteriana, não é fazer uma campanha. Sabe qual foi a escolha que você tomou? Pedir e se aproximar de Jesus. Só isso. Que escolha mais maravilhosa. Eu quero dizer para você essa noite que se sente culpado, culpada, porque escolheu a profissão errada, escolheu o marido errado, a esposa errada, escolheu a cidade errada, escolheu tudo errado na sua vida. Você diz: quanta besteira eu fiz. Você pode ter feito muitas escolhas erradas, mas uma escolha pode transformar toda a sua vida, e é a escolha por Jesus Cristo. Você hoje pode começar a semear uma semente nova, que vai trazer frutos novos para a sua vida. Escolha Jesus essa noite, e você vai deixar ao longo do tempo de colher os frutos amargosos das sementes venenosas que você plantou. Deixe-me usar o último exemplo. É como se eu estivesse nesse exato momento com uma cesta colhendo os frutos dos meus pecados, uma cesta colhendo os frutos das minhas escolhas erradas, mas ao mesmo tempo está aqui ao meu lado uma sementeira que vai jogando no chão novas sementes. E ao mesmo tempo que eu vou pisando o solo, colhendo frutos amargos das minhas escolhas erradas, eu também estou plantando novas sementes pelas minhas escolhas. E pode ser que um dia esses frutos, pode ser não, vai acontecer na sua vida, se você escolher Jesus, que um dia esses frutos amargosos que você está experimentando, que está doendo na sua alma, vão parar de ser amargos e vão começar a ficar doces. E você vai olhar para esses frutos doces e vai experimentá-los, vai dizer: que bom, que delícia. E você vai olhar para trás e vai entender a sua vida em retrospectiva, e você vai ver que num momento da sua vida você começou a plantar frutos de misericórdia, de justiça, de amor, de princípios da palavra, e os frutos foram crescendo e foram mudando. Você parou de comer frutos amargosos e começou a comer os frutos da bênção, porque ao mesmo tempo que você está colhendo coisas ruins, você está semeando. E o que você vai semear hoje? Hoje é o destino do que você fez ontem. Amanhã é o destino do que você fez hoje. O ano que vem é o destino de todas as suas escolhas. Vamos ficar em pé,
Vamos orar, chamar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente, e nós vamos clamar ao Senhor por aqueles que estão na sua quinta, sexta, sétima semana de oração. Você que está na quinta, sexta e sétima semana de oração, e você que vai começar a sua campanha, se aproximando de Jesus e não andando longe dele. Você que quer hoje dizer: eu vou para perto de Jesus, porque eu não quero tomar a decisão errada, eu quero que as minhas escolhas sejam abençoadas. Você pode começar hoje sua campanha e receber a sua oração enquanto nós cantamos essa canção. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. E você que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha e que vai começar hoje, pode vir à frente. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha
firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Você quer descansar hoje na presença do Senhor? Você que quer ouvir a voz dEle? Nós voltamos agora ao texto de Deuteronômio. Se vocês ouvirem a minha voz e se apegarem firmemente a mim, porque eu sou a vida de vocês. Deus é a vida do seu coração. Deus é a vida do seu casamento. Deus é a mudança da sua história. Deus é a mudança do seu futuro. Tudo que você precisa para mudar o seu destino é experimentar a presença poderosa de Jesus essa noite. O seu destino ainda não está definido. O seu destino ainda não está marcado. Você não foi criado para perder, para sofrer, para se angustiar, para se deprimir. Você foi criado para viver o melhor de Deus na sua vida. Por isso o seu destino não está definido. Você pode hoje se alinhar a esse Jesus que preparou um caminho de bênção e não de maldição, de vida e não de morte, de graça e não de desgraça em sua vida. Escolha a vida, escolha Jesus, porque Ele é a vida. Não são as leis, não são as coisas boas que fazemos. Jesus é a vida da sua vida. Pai, nós oramos essa noite. As escolhas erradas que nós fizemos e que trouxeram caos, resultados negativos como aquele vídeo que nós assistimos, que reverberaram, ó Deus, de uma maneira tão trágica na nossa vida, e hoje estamos pagando um preço tão caro por termos tomado decisões longe de Ti. Ó Deus, tenha misericórdia desse homem, dessa mulher que tem andado longe, tomado decisões baseadas nas suas competências, suas habilidades, sua autossuficiência. Senhor, tenha misericórdia de nós humanos que queremos fazer por nós mesmos. Deus, nós não queremos andar longe mais, queremos estar perto o suficiente para ouvir a voz de Jesus, interpretá-la e seguir pelo bom caminho que o Senhor preparou para andar, para que andássemos. Abençoe esse homem, abençoe essa mulher, este jovem, esta jovem, e que a gente possa andar mais perto de Ti, encontrar o caminho da nossa libertação e o caminho da semeadura, que vai tirar os frutos amargosos e vai trazer os doces frutos de justiça da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, ande perto de Jesus e você não vai experimentar os frutos amargosos das escolhas erradas. Ótima semana, a gente se vê. Boa noite, vá com Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,